honrosa hoje, porque a gente vai se encontrando nas demandas do dia a dia para alguns dos convidados, a deputada Ieda Cruzes, e também para o Marcelo, né? Entreguei há pouco, quero entregar para o doutor Rui Noronha, que a gente se encontrava, e eu confesso que eu me esquecia de entregar para o senhor. É um erro meu. Eu agradeço a lembrança. Eu poderia ter dito, aconteceu algum imprevisto. Não, foi um erro meu, um esquecimento meu, doutor Rui. Não era discriminatório. Nada a ver, nada contra o doutor Rui Noronha, pelo contrário. Bom, 8h09, já que eu citei o nome dela, eu quero começar por ela, agradecer a presença da deputada federal Ieda Cruzes. Bom dia, deputado. Bom dia, PC, bom dia aos queridos Rui, o Tarcísio, Marcelo, o nosso DJ de plantão ali. DJ Oliver de plantão. É um prazer estar de volta aqui. Eu, às vezes, posso vir na segunda, às vezes eu posso vir na sexta. E quando eu posso, querendo trazer uma notícia que é importante para o município e para a região. Que bom. Eu quero dar também bom dia a ele. E eu quero ser justo. O Tarcísio depois vai me dizer, PC, tu não foi correto, tu também errou. Ao deputado estadual Tarcísio Lula Zimmermann. Bom dia. Bom dia, PC. Foi correto, não foi? Bom dia, PC. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos debatedores. Saudar a presença aqui da deputada federal Ieda Cruzes. Na verdade, nossa bancada, de um modo geral, tem adotado este nome em um ato de solidariedade e também de denúncia, né? Nós continuamos afirmando que o presidente Lula foi vítima de um processo político e que a sua prisão é um ato ilegal. Será um dos assuntos do programa. Quero dar bom dia a ele, Marcelo Clark Alves. Bom dia, Marcelo. Bom dia, PC. Bom dia aos colegas de mesa. Em especial a deputada Ieda Cruzes, nos prestigiando com a sua presença hoje. Bom, quero dar bom dia também. Doutor Rui Noronha, seja bem-vindo. Bom dia, PC. Bom dia aos companheiros aqui de debate e bom dia aos ouvintes da Rádio ABC. Eu só vou pedir emprestado um pouquinho o NH para o Tarcísio, porque antes da gente ingressar em outros assuntos, a deputada Ieda Cruzes, em algum momento esse ano, ela tratou, nesse programa também, sobre o assunto da insegurança pública. E eu vou trazer dois elementos que eu estou impressionado. Número 1, eu vou falar de uma cidade aqui próxima. Não digo que é médio porte, talvez pequena. Eu não sei a população agora no momento da cidade de Lajeado. Mas eu estou lendo uma notícia agora pela manhã do jornal Agora no Vale, que é o jornal lá da cidade. A gente fala dos nossos problemas da região metropolitana da violência. Olha o que está acontecendo em Lajeado. Segundo os colegas do jornal Agora no Vale, uma nova forma de atuação de criminosos assusta moradores e amplia indicadores de crimes envolvendo veículos em Lajeado. No último mês, Lajeado, foram registrados 54 furtos ou roubos de carros ou motos. Do total, 13 foram nos últimos 12 dias, ou seja, mais de 2 casos por dia. E olha só o modus operandi, não é isso? Isso aí. Sim. Ladrões invadem apartamentos da área central, em especial, pela sacada, furtam as chaves dos veículos dentro do apartamento e saem livremente pela garagem do prédio com os carros. Isso eu não tinha visto. Pelo menos em Novo Hamburgo. Tá no carro. Furto é quando o cara pega o carro e vai embora, tu não vê. Roubo é quando ele te põe uma arma na cabeça e pega o teu carro. Mas os caras estão invadindo os apartamentos, vão lá na cozinha, né, normalmente quando tu pendura a chave, pegam a chave, descem na garagem, ligam e vão embora, cara. Primeiro é furto de chave, depois o roubo de carro. O roubo do carro. Não, furto Primeiro do carro. Invasão de apartamento. Invasão do apartamento, furto da chave e furto do carro. E aonde que eu quero chegar? A janela estava aberta na sacada. Pois mas Lajeado, gente, que é linda, absurdo, e pacata, Mas esses Lajeado. são tudo homens ou mulheres aranha. Porque não é possível. Pois é, cara, eu fiquei impressionado. E outro que eu fiquei impressionado... Primeiro picham, depois entram e pegam a chave do carro. E outra que eu estou impressionado é esse caso aqui, que é a matéria de hoje do NH, matéria do Silvio Milani. Trio é preso por balear condutor em assalto. Para roubar carro, ladrões deixaram vítima em coma. Um cara de 65 anos de idade indo embora com seu carro, os caras tentaram roubar, o cara tentou fugir, um tiro na nuca e ele está no hospital. E olha o que diz o seguinte, o irmão da vítima: acabaram com a vida do meu irmão. A gente vai se conformando. Se ele sobreviver, ficará com sequelas graves, praticamente em estado vegetativo. E aonde que eu quero chegar? A polícia apresentou os queridinhos que fizeram isso. E olha o currículo de um deles. Gabriel Silva da Veiga, o Pisca, 20 anos, estava em liberdade provisória desde 22 de janeiro deste ano. Olha o que o delegado diz.
É um velho conhecido nosso, é nativo do Quefas e o prendemos outras vezes. Tem tráfico, porte de arma, receptação e vinha praticando roubos em toda a cidade. Foi capturado em casa. O outro, que é o acusado de ter atirado no cara, o Jonathan Bueno Ribeiro Jô, autor do tiro no comerciante. O delegado, esse é muito perigoso, é de Porto Alegre, estava escondido no Quefas. Foi capturado à tarde na rua tal. Apesar de vários antecedentes como tráfico, assaltos e homicídio, atenção, estava foragido porque rompeu a tornozeleira eletrônica. Então, esse currículozinho estava na rua aí, ó, dando abraço em todo mundo, tomando cerveja, e agora esse senhor de 65 anos, se não morrer, vai ficar na cama talvez o resto da vida em cadeira de rodas. Então essa é a situação que nós estamos. Onde que eu quero chegar? Toda aquela repercussão com justiça da vereadora Darielle no Rio de Janeiro, Marielle, vamos transportar para a nossa realidade. Esse senhor também merece ser citado e merece respeito. Não foi morto, mas por o resto da vida levou um tiro que vai carregar pro resto da vida as consequências. Mas ninguém está preocupado com ele. Pois é, cara, é isso que eu não entendo. Cadê as mobilizações, as manifestações desse senhor? É só os Desse senhor. Mas nós, comunidade, lá no Rio de Janeiro, alguém se mobilizou. Mas porque eles acreditam que é uma morte política. E aí morte política é mais importante. Mas nós não vamos voltar a esse assunto aqui. Não, mas cadê a repercussão desse caso aqui? Nós já falamos aqui que, desgraçadamente, nesse país morrem assassinados mais de 60 mil pessoas por ano. Cada vida é muito importante. Exatamente. Mas evidentemente que determinadas circunstâncias acabam produzindo uma situação diferente. Claro que esse aqui foi vítima de um latrocínio, mas no caso da Marielle é óbvio que não foi um latrocínio, entende? Ela foi assassinada provavelmente para mandar um recado feito pelas milícias que dominam o crime do Rio de Janeiro, para dizer a intervenção não vai nos comover, nós vamos continuar agindo. E aí é por isso que o caso dela é muito mais notório. Agora, todos os dois são da mesma importância, são pessoas humanas, são vidas, são famílias, são amigos que ficam enlutados, todos são igualmente importantes. Agora, é isso, tem determinadas circunstâncias, até porque ela era uma mulher pública, notoriamente uma militante, uma pessoa diferenciada. Quantas mulheres negras tem na política do Brasil? A deputada Ieda pode dizer quantas negras tem deputadas federais. Deve ter uma, talvez duas, né? Talvez deputada duas. Federal? Benedita, não é deputada? A Benedita e talvez mais alguma outra que a gente não conheça, 3 ou 4. Acho que não chega a 10% da bancada feminina. Olha, da bancada feminina. Não. 10% a mulheres. Da bancada de mulheres, uns 10% devem ser negras. Tem a Keiko, que também é presidente da Comissão da Cultura da Paz, que é o tema, eu acho que a gente vai citar, mas são poucos aqueles que são niceis, ou enfim, e poucos que são os negros. E ela era uma liderança emergente muito importante. Que maneira se chega ao poder, né? É da mesma maneira, quem é que mais sofre com a violência? É o inverso. Então, quem mais sofre com a violência é a mulher, dentre as mulheres as negras, e dentre as negras e os jovens. Então, as estatísticas elas são fundamentais para a gente entender isto, que é a dor de cada um em cada esquina. O PC estava falando de Lajeado, não é só Novo Hamburgo, não. O crime organizado tomou conta de espaços que deveriam ser do Estado, deveriam ser da sociedade organizada pelo Estado. E aí existe uma intensividade maior de quem sofre violência e, portanto, menor de quem chega ao poder. Então, esse é o caso, não apenas da Marielle, mas de tudo que eu acho que venho, e já te adianto, PC, na verdade, eu fiz a Frente Parlamentar de Prevenção da Violência, e ontem nós aprovamos já na redação final, portanto, anteontem, uma coisa muito importante, que vai bater em cada calçada, vai bater em cada município, que é um sistema único, igual ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde, igual ao SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e é o Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social. Então, foi aprovada uma coisa muito grande, ela é transformadora. Ali na Câmara dos Deputados, a discussão já vem do Senado, de muitas comissões, de muitas frentes parlamentares,
porque isso que a gente sente em cada notícia, e que eu digo, né, parece que a gente vê televisão, é um spray de veneno que vem na cara da gente, porque é notícia ruim, notícia de destruição, notícia de desajuste, mas nasceu um novo sistema único de segurança pública e defesa pessoal. Ainda falta o que eu estou propondo, que é uma política nacional de prevenção da violência, que também é somar os esforços, mas eu acho que esse é o dado mais importante, porque ele não é Porto Alegre, não é Brasília, ele bate em cada notícia e ele bate em cada município. E Novo Hamburgo vai ter que se ajustar, São Leopoldo vai ter que se ajustar, né? Toda a região do Vale dos Sinos vai ter que se ajustar, né? De maneira que esse sistema único, que o SUS, por exemplo, não dá conta, não tem como financiar os direitos que estão no SUS. Então você tem que achar formas alternativas. Esse já evoluiu, mas esse é um novo que entra, porque pela primeira vez eu estou vendo segurança pública como uma prioridade para fazer uma política de Estado que independa de quem é o governante, independa do nível federativo, mas que ele vá para todos os lugares. É uma transformação muito grande, né? Vamos falar aprovação com mais detalhes depois, objetivamente. Eu acho importante destacar, a Câmara Federal aprovou e foi sancionado recentemente uma alteração na Lei Maria da Penha, em que o infrator que descumpre ordem judicial, agora ele vai ser preso. E o delegado pode fazer isso. Isso, e só vai ser solto mediante fiança autorizada pelo juiz, e não mais pelo delegado. Sabe que alguma Entendeu? coisa... Porque era uma das questões falhas. Quer dizer, agredir a mulher, né, era proibido de se aproximar ou manter contato. E aí tinha que entrar na justiça contra ele. Tinha que entrar na justiça. Né? Não era o delegado que cuidava disso. Né, repetia. Então agora não. O descumprimento da ordem judicial, que impede a aproximação, impede o contato, né, ela gera prisão especificamente por esse descumprimento. Mas, Rui, só dar bom dia para o Felipe Cumbrão, presidente da Câmara de Vereadores. A gente não deu bom dia chegou oficial, quietinho, mas não vai ficar quietinho. Bom dia, Felipe. Exato, bom dia. Mas eu também compreendo que quem chega atrasado tem que esperar. Já disse esses dias no programa, né? Verdade, fico bem tranquilo com isso. A gente criou essa cláusula. Gostaria de saudar realmente os ouvintes da Rádio ABC, os funcionários do Grupo Sinos, os colegas debatedores, Marcelo, Dr. Rui, deputado Tarcísio, e nada melhor que uma companhia feminina aqui para dar um up, né, nas sextas-feiras, deputada e governadora Ieda Cruz. Só tem um programa que não clube tem de bolinha, cota, viu? Isso aqui é um programa que não tem cota. Mas olha, nas quartas-feiras e nas terças tem mulheres, porque eu participei. Não, mas aqui tem também, só que a Aline está reduzido. Então eu preferia a sexta agora no lugar da segunda. Está na reta final. Então um abraço, Aline, espero que esteja nos ouvindo ali entre uma má e outra. Olha só, eu só quero fazer eu quero dar uma resposta aqui, porque um ouvinte entrou no Facebook e fez a seguinte pergunta, porque aqui tem 2 senhores de óculos, e ele pergunta aqui, cadê a pergunta dele? 3 agora, o Marcelo botou dele. Senhor. 4, 4 contigo, PT. Mas aí ele pergunta o seguinte, o Moisés Dal Ponte: bom dia, quem é esse senhor de óculos na esquerda? Ele está vendo de lá, aí deve ser aqui o Marcelo ou o Dr. Rui Noronha. Esse cara aqui, um jovem senhor é o Marcelo. Esse jovem senhor lá para a Câmara. Esse jovem senhor, esse é o Dr. Rui Noronha e esse é o Marcelo Alves. E o outro de óculos é o Tarcísio, que está aqui. Só para apresentar vocês. Este também conhecido como grande conhecedor da história da prefeitura. É verdade. No meu tempo ele era conhecido como Rábula e ele dizia que eu que era Rábula. E eu gosto quando eles começam a trocar ideias sobre as demandas da prefeitura, os dois aqui. Deputada, só para a gente aproveitar e não deixar no meio do caminho esse assunto, objetivamente, só para dar um exemplo para o ouvinte, o que muda com esse novo texto, com essa aprovação que a senhora falou em relação a essa unificação aprovada na última quinta-feira na Câmara? Objetivamente, a unificação vai levar o quê? Olha, uma articulação completa de todos os agentes de segurança pública. Então, a gente precisou primeiro definir crimes novos, porque existem crimes novos como o da internet. Quem é que cuida desse crime? Okay. Já colocamos a Polícia Federal nos casos de misoginia. Enfim, a gente vai trabalhando como deputada federal, a gente vai trabalhando em partes. E esse sistema, que é uma iniciativa do Poder Executivo de 2012,
que é o projeto de lei 3734C, ele cria uma articulação, um sistema único, uma política de Estado para a segurança pública. Então entra o crime de trânsito, porque a gente precisa mudar isso. Não é possível que se mate no trânsito como se mata, ele vai lá, paga uma fiançazinha e sai. O crime contra a mulher, que é o crime com lei específica, já se está mudando. Então a gente está retificando aquela coisa que é dinâmica. Quais são os crimes e quem é que cuida dos crimes? No caso da Maria da Penha, por exemplo, aí o delegado pode agir, não precisa ir até o juiz, porque senão você massacra um sistema que é judicial e jurídico e não resolve as questões. Então, é um sistema único como o SUS. O que é o SUS? São todas as entidades que tratam de saúde, todos os agentes que tratam de saúde. Você tem que ter controle, você tem que ter avaliação, você cria conselhos, mas você unifica, por exemplo, os dados. Por que o trânsito tem uma base de dados? O Alagoas tem uma outra base de dados para a questão do crime? O cara atravessa a fronteira, não pode mais ser preso? Então é um sistema que vai demorar 10 anos para ser implementado, mas pelo menos teve início. Então é um projeto de lei desde 2012 e que, por causa dessas questões ligadas à segurança pública, a emergência da organização criminosa contra a desorganização do Estado, é que isso daí se fez necessário. Então, foi um dia importante e ele soma todos os agentes que são agentes penitenciários, agentes de trânsito, agentes da Polícia Civil, agentes da Polícia Militar. O projeto ele é muito grande. Eu sugiro a todos, porque ele está disponível na internet, que as pessoas vão até ali e entendam o que é um sistema único. Primeiro, você define uma política nacional de Estado. Em segundo lugar, quem está dentro. Quem é que está dentro da responsabilidade de fazer os direitos de segurança pública valerem. Como é que se financia? É o Fundo Nacional de Segurança Pública, que é novo, e é o Fundo Nacional do Sistema Penitenciário. Quem é que comanda esse fundo? Né? Isso vai por decreto, por um conselho que trata disso. A Força Nacional, tudo isso é novo. Então, como é que você pode pedir a Força Nacional para Novo Hamburgo? O Rio de Janeiro pediu. É uma intervenção federal? Ela é militar? O que é o Rio de Janeiro? Então, para começar a tornar as coisas mais transparentes, mais acompanháveis, entre aspas, se cria um sistema único que trata da segurança pública, com União, Estados e municípios, todos eles envolvidos e chegando aos poucos a participar desse que é um sistema estilo SUS, estilo o Sistema Único de Assistência Social, que tem milhões de pessoas que vivem de assistência social e tem bilhões de recursos dedicados a isso. A notícia de hoje, por exemplo, né, PC, que está em todos os lados. Você está aposentado por invalidez ou por... vamos lá ver, você existe? Alguém pegou o teu cartão? A coisa continua legal? Então, é um sistema que permanentemente precisa cuidar de que o dinheiro público, que são os bilhões que entram em cada sistema, esteja indo para onde ele tem que ir. Senão é como na regra gaúcha, eche la lei, ou Uruguai, ou Argentina, eche la trampa. Você cria alguma coisa e no dia seguinte já tem o crime organizado se aproveitando disso. Bom, eu quero fazer uma pergunta, já chegou uma pergunta para o deputado estadual Tarcísio Zimmermann. Ederson Lauxen, no Facebook, ele está perguntando. Pergunta para o deputado se eles não têm coisa mais importante do que querer mudar o nome parlamentar. O Brasil passando vergonha todos os dias. Deputado Tarcísio Zimmermann, qual é a sua resposta? Evandro, cada um tem seu ponto de vista. Ederson, cada um tem seu ponto de vista. Eu, por exemplo, tenho um ponto de vista de que o presidente Lula foi o melhor presidente que esse país já teve, ao menos no período que eu sou vivo. E que eu estou vivo. Então, evidentemente que eu homenageio ele como a gente deve homenagear todas as pessoas com as quais a gente tem uma relação especial. Eu continuo dizendo, no nosso ponto de vista, o Lula foi vítima de um processo político, de julgamento político, não é à toa que o processo dele tramitou numa velocidade superior a qualquer um outro, né? Enquanto os processos aqui no TRF4 em média levam entre 18 e 30 meses, o dele levou 9 meses. Não é à toa que ele foi vítima de uma armação lá da presidenta do Supremo Tribunal Federal, esta triste ministra Carmen Lúcia, que é a mesma que livrou o Aécio,
é a mesma que livrou o Aécio, que devolveu o mandato para o Aécio, e, portanto, nós, de fato, numa ação nacional, estamos mudando o nosso nome, mas isso, evidentemente, não é uma ação que nos consuma. Isso é uma ação que é legítima, o parlamentar pode escolher o nome de acordo com o regimento das casas, pode ter até 3 nomes, né? Portanto, cada um dos deputados que entendeu fazer isto, fez, assim como tem alguns que botaram o nome de Bolsonaro, outros botaram o nome de Lava Jato, outros botaram, enfim, cada um homenageia aquilo que ele acha que tem mais, que ele tem mais identidade. Bom, eu quero lançar uma questão, porque eu como trabalho aqui no Grupo Sinos há 20 anos, e a gente tem uma prioridade total, em primeiro lugar para a nossa região, a gente veste a camisa da região, depois vamos para o estado, depois para o país. O país já está muito mais difícil de a gente lidar, porque parece que é uma coisa fora de controle. Mas o depoimento aqui que está na coluna de João Ávila hoje, de política, abre aspas, o Rio Grande do Sul está quebrado. Vai longe esta angústia. Quem disse isso? O ex-secretário da Fazenda, e voltou a ser deputado federal, colega lá da Câmara da Ieda Crucius, o Giovanni Feltz. Ele fala com propriedade sobre o tema, afinal, nos últimos 3 anos e 3 meses esteve à frente da Secretaria da Fazenda no governo Sartori. O motivo dessa angústia, antecipa ele, são 4 décadas de déficit nas contas públicas. E se tem 2 pessoas, nós como cidadãos, presidente da Câmara de Vereadores, Felipe Cumbral, advogado Rui Noronha, empresário Marcelo Alves, eu jornalista, que a gente gostaria muito de participar desse debate, mas ouvir os depoimentos de uma ex-governadora e de um deputado estadual e ex-prefeito, a velha pergunta, se o Giovanni está falando que há 4 décadas vem sendo criado esse quadro, por quê? Foi deixar de chegar nesse patamar uma ex-governadora e um deputado estadual. Olha, nós, ao longo desse tempo, e por textos escritos, 4 décadas no Brasil é uma rapidez com que as coisas mudam. Então o déficit foi feito em 4 décadas anteriores porque não existia o real. A partir da existência da moeda real, com regras de disciplina fiscal, cada município e cada estado podia criar o seu papel financeiro. Lançava um papel na confiança, as pessoas compravam um papel financeiro que rendia juros, naquele tempo correção monetária, por causa da inflação, o governo gastava, e quem vai resgatar esses papéis, né? Então, era uma moeda que mudava de nome, mudava de valor e passava por ciclos impressionantes em que sempre o município ou o estado era socorrido. Vai lá, não vai à falência, é socorrido. Bom, o Rio foi à falência. Por que o Rio foi à falência agora? O Rio Grande do Sul está quebrado. Por que o Rio Grande do Sul quebrou? Apesar da existência de regras de disciplina, é porque elas foram sendo rompidas. Hoje mesmo, aqui no nosso estado, o Tribunal de Contas do Estado diz assim, está suspensa a extinção das fundações. Bom, se um governo teve aprovação da Assembleia para extinguir as fundações, porque dentro do seu programa de acabar com o déficit e começar a pagar de novo salários em dia, aquilo foi aprovado pelo Legislativo, aquilo foi proposto pelo Executivo, como é que o Tribunal de Contas, que nem é judiciário, entra e diz assim, não vale. Então, não valeu isso, não valeu aquilo, por exemplo. Foram aprovados aumentos de servidores públicos no tempo do governador Tarso Genro, porque eu deixei dinheiro em caixa. A gente deu aumento aos servidores, fez reestruturação de carreira, mas com disciplina fiscal. Aí a economia cresceu, os indicadores sociais melhoraram, porque o déficit mata a saúde. O déficit mata a educação, não é outra coisa que mata. Então, são aumentos de servidores públicos de elite impossíveis de serem pagos. Tanto é que não estão sendo pagos. Mas, no entanto, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, eles ganham seus salários em dia. No caso do Judiciário, eles legislam para si próprios com as famosas bolsas que a gente conhece. Então, há um desajuste republicano, vamos dizer assim, em que o custo de você pagar as contas cai só sobre o Executivo. E, claro, de vez em quando, com a ajuda do Judiciário e do Legislativo. Então, o déficit que estava saneado, nós deixamos o déficit saneado, ele foi a alturas que o Rio Grande do Sul não consegue pagar. E se isso vai além da conta, por exemplo, o Rio Grande do Sul, ele coleta ICMS, mas o Rio de Janeiro não coletava, porque ele tinha o petróleo, tinha o pré-sal.
né? Então foram gastando por conta. E de repente o pré-sal cai de valor de 120 para 40, né? Não consegue mais pagar as contas e vai à falência, porque o Rio de Janeiro está falido, o Rio Grande do Sul está quebrado. E nessa esteira, várias prefeituras e governos do estado não estão conseguindo pagar a conta do seu servidor. Então, o objetivo do déficit não é coisa de economista, é porque o déficit mata a política pública, não consegue honrar os direitos constitucionais, né? Então, aonde existe déficit, nós entregamos sem déficit. Essa é uma questão que a gente provou recentemente. Então não são 40 anos lineares. Às vezes vai lá para cima o problema, às vezes se reduz o problema, e a coisa tem que ser consertada. E se tem que ser consertada, ela tem que ser uma questão resolvida como Estado, socialmente, a partir dos seus vários poderes aí. Tarcísio, o Legislativo foi citado pela ex-governadora Ieda. Não, na verdade, eu vamos dizer assim, eu discordo da análise que faz a ex-governadora. Basicamente, quais são os dois fatores do déficit do Rio Grande do Sul? O mais importante é o déficit previdenciário. Esse déficit vem sendo construído há muito mais do que 40 anos, na medida em que não houve a construção de fundos de previdência, e que, na verdade, só foi construído no governo Tarso, um fundo de previdência que pudesse sustentar no futuro as novas aposentadorias. Eu constituí dois. E um fundo que efetivamente tivesse essa capacidade foi constituído no governo Tarso. O governo Sartori criou um outro fundo, mas de qualquer forma os dois estão convivendo. Então, o primeiro e mais importante motivo do déficit é a questão previdenciária. São cerca de 10 bilhões por ano que o Estado paga de salários a servidores que estão aposentados. Cerca de 10 bilhões. Bom, para um Estado que tem um déficit histórico na faixa de 1,5 bilhão, né? Um pouco mais, um pouco menos, isso é efetivamente o grande peso. O segundo grande peso é o peso da dívida. E não é verdade, deputada Ieda, que o real resolveu esse problema. Na verdade, o real é que criou a dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Antes da implantação do Plano Real, o Rio Grande do Sul tinha uma dívida histórica de 25 bilhões de reais. Nos 4 anos de implantação do Plano Real, entre 95, 90, enfim, o Real é de um pouco antes, mas o período de consolidação do Real, a dívida do Rio Grande do Sul dobrou por conta de uma política monetária que jogou a taxa de juros a 50% ao ano, né? E enquanto a inflação era 2%. Então, na verdade, ali houve um inflamento da dívida que levou o governo Brito a fazer aquele acordo desastroso em 98, que na época era apresentado como solução para os problemas da dívida, e é só quem duvida vá na imprensa e veja as manchetes dos jornais, os artigos assinados pelo então governador Brito, e vai ver lá, está solucionada a dívida do Rio Grande. Uma grande inverdade, porque hoje nós estamos efetivamente, se a gente tirar, vamos dizer assim, não vamos tirar a Previdência porque ela é nossa, né? Ela não tem jeito da gente dizer, isso aqui não é nosso. Mas se a gente tirar a dívida, o Rio Grande do Sul tem superávit. Tem superávit em todos os anos praticamente. Então, na verdade, o que nos afoga não são coisas do presente, são coisas do passado. São coisas do passado. A dívida, na verdade, ela explodiu entre 95 e 98. Ela explodiu, ela dobrou. Nós já mostramos isso aqui em números, né? E o déficit previdenciário é um déficit que vem sendo construído desde que o Rio Grande é Rio Grande, né? Porque como tem coisas assim de pensão para não sei isso, para não sei aquilo, tem coisa de 100 anos atrás, que o Estado vem pagando hoje. Então é isso que a gente tem que considerar. Eu acho, não acho que o Giovanni o Feltz esteja com a razão. É difícil governar o Rio Grande, é difícil, foi difícil em todos os governos, desde que a dívida se tornou um ônus insuportável e desde que foi implementada a Lei Candir, que também tirou dinheiro dos estados, né, de todos os estados, né, e desde que foi se descompensando o pacto federativo feito lá na Constituição de 88. Quer dizer, a Lei Candir descompensou esse pacto, porque o pacto era isso, tu tem estas receitas e tu vai ter aquelas despesas.
quando tiraram uma receita dos estados, não a supriram por outra receita, eles efetivamente descompensaram o pacto. Então, os estados vêm tendo dificuldades de governar, mas o estado do Rio Grande do Sul, sob o governo, eu vou dizer assim, o governo Sartori é um governo impressionantemente relaxado com as coisas do estado. Só na Corsã, nós já temos comprovado que eles perderam mais de 300 milhões de reais de recursos a fundo perdido. Ontem nós estávamos lá num pleito, deputada, da UERGS, tem uma emenda de 13 milhões e 500 mil reais do Senado Federal, pela mão do Paim, mas é aqueles ajustes entre senadores, que está ali em vias de ser perdida agora, porque a segunda prorrogação foi feita. E o Estado não faz a obra do dinheiro. 13 milhões e meio só de ICMS gerariam mais do que a contrapartida que o Estado pagaria para aquilo. Então, é isso, entende? Na verdade, o Giovanni não tem muito do que se orgulhar da sua gestão. Aliás, ele foi sumindo no governo, porque o governo mesmo foi vendo que aquela grande eloquência da fala dele, não sei o quê, era só basófia. Doutor Rui, depois o Marcelo quer falar também. O que eu ia comentar é o seguinte, não tem como ficar transferindo responsabilidade para esse ou para aquele governador. Eu era assessor de uma determinada bancada na Assembleia, no governo do Tarso Genro, e ele fez uma lei em que ele concedeu para determinada categoria uma série de vantagens e aumentos para ser pago pelo próximo, pelo governador por ele seguinte. E pelo próximo. É assim que é cumprimentar com o chapéu dos outros. Não é cumprimentar com o chapéu dos outros, é planejar as despesas. Esse tipo de comportamento que gera esse déficit. Qual é a bancada que votou contra, Rui? Qual é a bancada que votou contra? A bancada que tu assessorava votou contra? Nenhum deputado vota contra isso. Então, mas aí também nenhum deputado dá tiro no pé. Claro, quer então dizer, não a gente transfere. fica discutindo aqui a necessidade de uma reforma tributária, uma reforma federativa, uma reforma partidária e política, e nenhum deputado vai era dar o discurso lá ainda era pouco. Eu fui ver os discursos que eram feitos pela oposição à época em que foi dado esse plano de recuperação, e que bom que nós damos. Porque senão nós teríamos um problema de insegurança pública muito mais grave. Porque nós teríamos pode ser mais grave. Muito mais grave. Muito mais grave. Se nós tivéssemos policial militar recebendo 1.000 e poucos pila por mês, obviamente nós teríamos aqui uma situação muito mais grave do que nós já temos. Eis a questão que pode ser respondida depois da previsão do tempo. Tem um legislador também ali, presidente da Câmara de Vereadores, tem o doutor Rui Noronha, advogado, e um empresário. E eu sou funcionário, que pago mais imposto de renda que muito dono de empresa. Esse dinheiro está indo, não volta para o Rio Grande do Sul, não tem investimento, enfim. A pergunta é, eu vou insistir com essa pergunta. O Rio Grande do Sul não está falido, está quebrado, e o Marcelo vai falar sobre isso também, o Felipe também, sobre a situação do nosso estado. Antes, quem não está quebrado, está a todo vapor, é o Luiz Fernando Nartigal, da Metsul Meteorologia. Por quê? Porque ele domina o assunto. E quando a pessoa domina o assunto, tem mais facilidade em falar. Luiz Fernando Nartigal, pelo amor de Deus, eu estou fazendo uma súplica. Eu quero te ouvir, Luiz Fernando, dizendo que a temperatura vai ficar entre 17 e 20 graus. Pelo amor de Deus, eu quero ouvir isso de ti. Luiz Fernando, é o que nós queremos ouvir. Bom dia, Luiz Fernando. Como? A gente quer o fim do calor, essa previsão do fim do calor, pelo amor de Deus. Sim, não, sem dúvida. O calor agora vai dar uma trégua, né? Não vamos ter aí o que aconteceu nos últimos dias. Nós estamos com uma frente fria com pouca intensidade, é verdade, mas trazendo instabilidade para o estado nesta sexta-feira e traz também uma diminuição da temperatura. Então, atendendo ao teu pedido aí, hoje sobe pouco a temperatura. Vamos ter muitas nuvens, vamos ter chuva em alguns momentos. Aliás, hoje chove na maior parte do estado, mas em especial entre a parte central e o norte, é onde chove a qualquer hora, inclusive aqui na região metropolitana. Nós temos chuva nesse momento em alguns pontos. Agora, são precipitações bastante irregulares, mal distribuídas e com baixos volumes de uma forma geral. Onde o tempo já melhora hoje é no oeste sul gaúcho, porque por lá ingressa um ar mais seco e um pouco mais frio, que abre o tempo, o sol, inclusive já aparece agora de manhã lá nas áreas mais próximas ali à fronteira com o Uruguai. E depois da tarde para a noite, até ocorrem períodos de melhoria em outras áreas do estado da metade norte, mas em poucos pontos. A nebulosidade vai seguir predominando entre a faixa central e o norte, e é o caso aqui da Grande Porto Alegre, que vai seguir com muitas nuvens, com esses períodos de chuva ou garoa em alguns momentos.
vento. Vamos ter um vento que sopra do setor sul. Esse vento é fraco, mas ele pode ser moderado em alguns momentos, trazendo uma sensação de temperatura um pouco menor. A mínima hoje aqui na região metropolitana, na capital chegou a 18 graus, no Vale dos Sinos chegou a 19. E nós vamos ter as máximas aí não conseguindo chegar aos 25, então fica realmente agradável. No final de semana o tempo já melhora, nós vamos ter ainda uma variação de nuvens, alguns períodos de maior nebulosidade no sábado, ainda podem provocar chuva nas metades leste e oeste do estado. Aqui na Grande Porto Alegre pode ter ainda alguns períodos de maior nebulosidade entre a madrugada e manhã de sábado, ainda pode ter alguma precipitação fraca por aqui, mas ao longo do sábado o sol já aparece, a temperatura vai ficar amena ainda, ela sobe um pouco mais do que hoje, mas fica amena ainda. E no domingo nós já vamos ter um ar mais seco atuando e garantindo a presença do sol na maior parte do território gaúcho. E aí já sobe mais a temperatura. Nós vamos ter uma variação um pouco maior de temperatura aqui na Grande Porto Alegre e aí já esquenta um pouquinho mais, mas a máxima ainda é suportável. Eu acredito que uma máxima de 27, 28 graus aqui na capital e na Grande Porto Alegre, incluindo o Vale dos Sinos. PC. Luiz Fernando, muito obrigado, um bom dia de trabalho. Igualmente. Vamos lá, vamos para o intervalo. Antes do intervalo, Alex, só para salientar que depois o Felipe Combral quer se manifestar e também o Marcelo Alves, que é empresário, também sobre esse assunto do Rio Grande do Sul. E aí a gente vai lançar no próximo bloco uma pergunta. Tudo bem, é fato que o Rio Grande do Sul está assim, está nessa M. E o que tem que fazer para sair da M? A lorota do Giovanni. Aqui não, o Tarcísio também vai falar. O que eu disse é que o Giovanni cometeu uma política que era deliberadamente de aumentar a crise para, digamos assim, para justificar um conjunto de maldades. Não foi um gestor que tenha inovado na área da gestão fiscal. A finalidade dele era piorar por a isso imagem ele dele. foi sumindo no governo, literalmente. Ele começou... Mas o Tarcísio está falando, e ele o foi Marcelo sumindo comentou, no governo. é o primeiro político do mundo piorar a imagem que dele, resolveu então. dar um tiro na cabeça. É o primeiro do mundo que eu vi dar um tiro na cabeça. Mas quando você torna a crise também, digamos, o discurso da crise te facilita enquanto gestor, né? Vamos falar sobre isso depois do intervalo. Aliás, para quem estava se queixando, uma mulher está voltando ao comando do Brasil hoje. A Carmen Lúcia assume hoje a presidência do Brasil. Hoje ela é presidente do Brasil. Porque está todo mundo viajando, né? O resto está todo mundo viajando. E aí a Carmen Lúcia assumiu a presidência do Brasil. Vamos para o intervalo e já voltamos. Você ouve, mas não entende? Ou tem dificuldade para entender em ambientes com ruídos ou barulho? Tem alguém assim na sua família? A Acústica Clínica Fonoaudiológica pode resolver esse problema. Ligue agora para 30 35 33 94 e marque sua consulta. A Acústica Clínica Fonoaudiológica fica na Rua Marcílio Dias, número 1431, sala 64, no centro de Novo Hamburgo. Atenção para a novidade: aparelhos auditivos sem a necessidade de troca de pilhas. Teste nossos aparelhos em sua casa. Marque sua consulta na Acústica. Em comemoração ao aniversário de 60 anos, o Grupo Sinos irá sortear R$100 mil para os seus assinantes. Serão sorteados 2 cartões Ouro Grupo Sinos Visa, no valor de R$50 mil cada. Primeiro sorteio, 1º de agosto. A sorte está batendo na sua porta. Promoção assinante 60 anos. Se você é assinante dos nossos jornais, já está participando automaticamente da promoção. Mas se ainda não é, dê uma chance para a sorte e assine. Ligue 3591-2020 ou acesse o site assinantegruposinos.com.br/loja. Assinante 60 anos. Realização Grupo Sinos. Felicidade é a esperança de uma vida melhor. Por isso surgiu Criança Feliz, o programa que está levando apoio e informação em casa para famílias em todo o Brasil. Afinal, está provado. Cuidados adequados nos primeiros anos de vida reduzem a desigualdade social e geram muito mais oportunidades no futuro. Criança Feliz. Quanto mais cuidado, mais futuro. Saiba mais em mds.gov.br/Criança Feliz. Ministério do Desenvolvimento Social, Governo Federal.
O CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, está sempre trabalhando pela saúde e pela classe médica. A Operação Verão com Saúde, por exemplo, vistoriou as condições de trabalho em unidades de saúde do litoral, garantindo atendimento médico de qualidade aos veranistas. Acesse cremers.org/ações pela saúde e conheça tudo que o Conselho tem feito pela medicina. CREMERS, Estado de Alerta pela Saúde. Curtir a família, cuidar da saúde, viver grandes emoções. Tem planos tão importantes que o seu plano de saúde não pode ser uma preocupação. A Dr. Clean conta com uma ampla rede de atendimento, além de planos descomplicados para a pessoa física ou jurídica. Tudo para que o plano de ser feliz seja sempre o mais importante. Dr. Clean. O plano é simples. Viver bem. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer e para quem acredita no futuro do nosso estado. A Friolac Indústria de Laticínios financiou com o Badesul a ampliação da sua unidade fabril em Chapada. Graças a esse investimento, a indústria vai gerar novos empregos para a região e novas oportunidades para os mais de 400 produtores rurais que fornecem matéria-prima para a empresa. Badesul e Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Como anda seu carro? Sabia que na Belenzier ele pode receber uma avaliação grátis de mais de 20 itens? É a promoção Seu Carro Bem Belenzier, que está revisando grátis mais de 20 itens de segurança na troca dos seus pneus por Pirelli. E você pode pagar tudo em até 12 vezes e ainda ganha um par de ingressos para Stock Car. Promoção Seu Carro Bem Belenzier. Economia em movimento. Ponto e Contraponto, com Paulo César Lângaro. Então vamos lá, de volta com o Ponto e Contraponto nas ondas da ABC, em nome de Belenzier, marca Pirelli em Novo Hamburgo, é Belenzier, na Vicente da Fontoura 111 no centro. Hotel Locanda, com seu confortável, amplo espaço para eventos. Você pode buscar mais informações pelo 3067-8500. STV, sua maior segurança. Badesul, agente dá valor para Rio Grande crescer. CREMERS, Estado de Alerta pela Saúde. Dr. Clean, o plano é simples. Viver bem. Ligue 35840302. Quero começar pelo empresário Marcelo Alves. Marcelo, eu já falei, eu sou empregado. Pago imposto de renda assim, que é inacreditável o valor. Inacreditável pelo que eu ganho. Você trabalha, gera emprego, gera receita para o Estado e para a União, mas principalmente para o governo do Estado, e não tem a contrapartida. Até quando vai isso, Marcelo? Olha, pelo que o Giovanni fala aí, assim, eu fico vendido aqui, porque aí a deputada Ieda fala de uma coisa, o Tarcísio fala do outro. Assim, nunca a gente vai saber a verdade, porque a gente não entende nada e nunca teve dentro do governo. Então, assim, nós empresários, assim, a gente sabe que tem que pagar a conta, né? E não tem a contrapartida. É justamente isso que tu tá falando. Assim. E se parcelar o salário para a empresa? Não, Deus me livre, né? Exatamente. Não, para a empresa os processos judiciais começam de balde. O né? Estado pode, de balde, o Estado não pode. Eu não posso. Né? Essa é a grande coisa. Assim. E aí a gente, vamos fazer uma revolta, nós vamos pagar o imposto. Eu não tenho como não pagar o imposto. Eles fecham uma empresa no dia seguinte. O governo pode não pagar o salário, né? Como que vai fazer? Sabe, PC? Só que também eu acredito que eu não quero acreditar. Meu pai é funcionário público, eu já falei isso. Eu não quero acreditar e realmente não acredito. Eu acho que o Estado está quebrado mesmo. Eu não acredito que estão fazendo isso tendo dinheiro. Eu acho que realmente não tem como pagar a conta. O funcionarismo público é uma carga pesada para o Estado na maneira como ele está hoje. E não vai melhorar, a não ser, acho que agora o Sartori aprovou uma mudança da Previdência Complementar, né? Isso já está em vigor, isso. Já está em vigor, e mais, você acha que alguém não vai pagar salário, inclusive em ano eleitoral, né? Não pagando a parcela da dívida? Porque nós não estamos pagando a dívida.
Sim, quando só faltava não pagar o salário. É porque não paga suas despesas cotidianas. Então tem que olhar, não é responsabilizar ou não responsabilizar, é entender os números e a história. A história ela não mente, você interpreta, mas não tem como pagar as contas. Por quê? Porque você não consegue aprovar. Eu estou falando do Tribunal de Contas do Estado hoje, que parou com a questão da extinção. Do encerramento das fundações, da mesma maneira. Quando se vai ao judiciário e diz assim, gente, não pode manter os mesmos ganhos do pessoal da ativa, porque o mundo vai mudando, o mercado de trabalho vai mudando, não pode manter os ganhos do pessoal da ativa para os inativos, você não consegue pagar essa conta. Aí você vai para o judiciário diz que não. Por quê? Porque para o judiciário é bom que não desvincule. É uma corporação fechadíssima. É que nem a Dodge agora, que está fazendo andar alguns processos sobre políticos. Por que não faz andar os processos sobre membros do Ministério Público, né, que cometeram certamente... corporativismo vai ficando. Marcelo, aquele do JBS. Não, aquilo não anda. Quer dizer, quando se fecha no corporativismo, quando o executivo precisa... É que nem você, empresa, quando o executivo precisa dizer, olha, isso é fundamental, isso é necessário... O corporativismo das outras duas esferas de poder não permite que a coisa ande. Ou como o Rui está contando, que ele estava na Assembleia Legislativa. Mas que estranho, né? O empresário quer que aquele empresário que não paga imposto seja punido. Porque é uma concorrência desleal. E no corporativismo, na área pública, não é assim. Porque eles se defendem, e agora esse negócio da segunda instância ali, que eles querem mudar, é para se proteger. Mas aí, Marcelo... Todos querem a mesma coisa, vou me livrar, porque se eu te prejudicar agora, que eu sei que tu está comprometido, amanhã sou eu. Mas aí tem que ser cobrado, e essa é uma fala já minha de mais tempo aqui, ser cobrado de todos os poderes. Qual é a responsabilidade do judiciário, qual é o trabalho que o judiciário desempenha para a comunidade, por que essas pessoas não são punidas? Por que existe esse corporativismo tão forte nessa área? Por que a situação quando chega para o lado do judiciário, o judiciário diz não, Felipe, não. Porque eu vou dizer para ti uma coisa que eu disse sempre. A pior ditadura... Na transparência do mundo das redes e da internet, chegou no judiciário. Mas chegou, mas o auxílio moradia continua. Mas é isso, nós estamos querendo acabar. Não, mas Rui, Tarcísio, eu vou dizer uma coisa assim, a pior ditadura que tem é a do judiciário. Se sabia, lembra que eu estou dizendo? O juiz recebia isso. Deixa eu só... Hoje se sabe. O judiciário está interferindo demais sobre os outros poderes. Não que ele não... Só que existe uma divisão também, de independência, de harmônica. Exato, e a gente sabe que isso não acontece. Mais ou menos, harmônica se tu não criticar, né? Se tu criticar não é harmônica. Exato. Eu conheço um deputado federal que criticava o judiciário a dar com pau, mas assim, de bater com as duas mãos. Caiu um processo dele, pessoa física lá, e tu sabe o que o juiz disse pra ele? Tu é o cara aquele, Tá roubado. Que é isso? Isso não é uma ditadura? Tá roubado. Deixa eu contar uma inovação apenas. Nesse projeto de lei aprovado que cria o Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social, ali cria-se um conselho que vai acompanhar o comportamento de todos os agentes de segurança pública, mas todos os agentes de segurança pública, com um conselho só. Então não é o corporativismo, por exemplo, da Polícia Federal ou do agente de trânsito. Não, e é isso que está faltando. Quando as coisas caem sobre o Conselho Nacional do Judiciário, há proteção. Que é Conselho diferente Nacional, do Conselho Nacional do Ministério Público. E ele se protege. Não, a lei tem que valer para todos. E essa é a inovação que a gente vai pretender fazer. É claro que isso vai bater lá no Judiciário e vai ser uma guerra, vai ser uma briga. É porque a gente, na realidade que a gente está vivendo, está querendo consertar na raiz a fonte dos problemas. E a fonte dos problemas, ela entra muito dentro desse corporativismo. Por exemplo, por que a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade aqueles aumentos impossíveis de serem pagos? Porque ela ganhava com eles. Porque ela se concedeu aumentos. O Judiciário se concedeu aumentos. Claro. Determinadas categorias se concederam aumentos. Aí o próximo vai pagar. Não, quem paga somos nós. Mas nós temos quem paga é a falta da saúde e da aqui no Vale dos Sinos, em algumas cidades, em que o Executivo não concedeu ou não conseguiu
conceder um reajuste para os seus servidores, e as câmaras de vereadores concederam, dentro daquele conceito de autonomia, de independência, né, de orçamento próprio. Aliás, a Câmara de Novo Hamburgo, pelo contrário, tem sido parceira nesse sentido. Quer dizer, sempre que o Executivo, pelas limitações financeiras, e isso é geral, né, a Câmara compreende isso e não exerce a sua prerrogativa de usar os 6%. Usa um limite, eu acho que de 2%, não chega a 3%. Não chega a 3%. Bom, só primeiro uma observação, depois uma pergunta. E aí eu volto a uma outra coisa. Nós temos que reformular isso. A municipalização é fundamental. Há dias atrás eu participei de uma reunião na prefeitura em função de uma questão envolvendo o setor empresarial. Né? Porque se ouviu o empresário e se ouviu a necessidade de se reformular algum sistema dentro da prefeitura no sentido de tornar a coisa mais fluida, mais transparente. Bom, eu só quero fazer uma observação, depois uma pergunta para o Tarcísio. Tu não consegue, raramente tu consegue com o governador, provavelmente não vai conseguir com o presidente da República. Mas com o prefeito ou a prefeita tu consegue. Eu quero fazer uma observação depois da pergunta para o Tarcísio, ele tem compromisso, porque essa pergunta para o Tarcísio, para o Felipe, e para o Rui e para o Marcelo vai ser a mesma, talvez ela seja um pouco mais complicada. A Ieda vai levar vantagem nessa, porque ela já foi governadora do estado, ela já esteve do outro lado. Primeira observação, quando a senhora falou a lei igual para todos, tem um colega, não é colega da senhora, mas no Congresso, está no Senado ali, que é Álvaro Dias, ele tem uma frase que eu guardei: é mentira, é bobagem que a lei é igual para todos, ainda mais quando existe a imunidade parlamentar. Então é igual, não é igual, a lei não é igual para todos. Eles estão falando para acabar o foro privilegiado dos políticos, mas tem que acabar o foro privilegiado, que é o que de todos, do executivo, do legislativo e do judiciário. Tem que acabar com essa excrescência do tempo de 1.500. Tá, mas deputada, isso é vocês que votam, né? Mas como é que a gente Não, tem que compor isso. Tem que compor. Mas nós já votamos. É verdade. Nós já votamos. Não é o judiciário que vota isso, né? O fim de benefícios para nós do legislativo. Esse exemplo nós demos, o Rui está dizendo, a Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Nós já fizemos isso. Quando chega naqueles que eram poderes enclausurados, onde a gente não sabia o que acontecia lá dentro, e o Mensalão foi quem inaugurou a transmissão ao vivo das sessões lá do Supremo Tribunal Federal, ensinou todo mundo aquilo que as séries de televisão ensinavam quando falavam em júri e tudo mais. Acabou. Então se vê que existem problemas que são gerais, de comportamento geral de quem tem o poder. Né? Então, o foro privilegiado, eles não querem para si próprios acabar com ele. Não, tem que ser para todos. E aí a gente consegue a maioria. É como eu estou dizendo para vocês, às vezes parece impossível que um Congresso Nacional aprove, por exemplo, a base do Plano Real, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, colocando limites, disciplinas, penalizações, né? E aí eu fazia palestras pelo Brasil inteiro e vinham os presidentes de associação comercial e diziam assim: voz de mulher, né? Acho que a senhora é muito ingênua, o Congresso não aprova isso. Gente, não só aprova, como nós vamos constituir maioria, porque este é o jogo da política, é um jogo extremamente delicado, importante, necessário, que é o jogo de constituir a maioria em nome de alguma coisa que é fundamental. E da mesma maneira nós vamos buscar acabar com o auxílio moradia. Eu estou na comissão dos altos salários, né? Eu própria, como deputada federal, comecei a receber como deputada federal, pedi a suspensão da minha pensão de governadora. Esse Congresso é o mesmo que aprovou, senadora, a deputada... Ainda não, e nem quero. É o mesmo que aprovou o corte dos direitos trabalhistas, estava em vias de acabar com o direito de aposentadoria e congelou os gastos públicos por 20 anos. Então isso também não é bem assim, quer dizer, quando é para esfaquear o povo, quando é para esfaquear o povo, os direitos constitucionais estão preservados ainda hoje. Quando é para cortar o seu próprio, até hoje não está aprovado o fim do foro privilegiado. Os que são contra, eles estão tontos com a reforma trabalhista, que permitiu que em um ano se reduzisse os gastos com a Justiça do Trabalho de 56 bilhões
para 30 e vai para 15, vai para 10. O custo do Brasil foi equacionado. Não, as custas dos sindicatos e do seu imposto sindical. As custas do povo trabalhador, que hoje tem medo de entrar na justiça do trabalho. Não tem medo? Mas eu preciso... Não, na verdade... Quer me fazer uma pergunta? Esse é um assunto para 3 programas. Não, eu quero fazer uma pergunta que o fato... Eles estão tontos. O fato mesmo que contestado pelo Tarcísio, do Giovanni, que o Estado está quebrado, a pergunta é, de uma forma bem objetiva, e aí, Tarcísio, o que o Estado tem que fazer